Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso mini curso de férias, né? A modalidade online. Então, o pessoal está entrando aí. Vamos já dar início aos comentários das questões. Para quem não conhece a dinâmica, basicamente é o seguinte: a gente sempre envia listas, né? Com a intenção de que vocês resolvam. E aí, no encontro, a gente trabalha o comentário em cima dessas questões, tanto como forma de revisão, como maneira também de passar um passo a passo de resolução de questões. Beleza? Queria saber de vocês se meu áudio está ok, se estão vendo a tela também espelhada. Me passe um feedback aí. Tudo tranquilo, né? Tudo ok. O áudio. Pronto, perfeito, obrigado. Então vamos lá, né? Vamos dar início. Para quem não me conhece, né? Vou me apresentar. Acho que quem me conhece já deve ter abusado, mas vou me apresentar aqui para facilitar para quem não me conhece. Sou André Isaac, né? Um dos criadores do RD Monitoria, juntamente com o Felipe Dantas. Nós somos estudantes de medicina da UFP e já trabalhamos com o Enem já tem um bom tempo, né? Meu terceiro ano foi em 2018, fiz pré em 2019, 2020, na pandemia. Acabei passando com esse pré na lista de espera, né, em Picos e na UESP, e depois fiz o Enem novamente em 2021. Então, com esse Enem acabei passando na Federal, né, de Teresina. Então, basicamente, como eu já falei, a gente já trabalha com o Enem já tem um bom tempo, com aulas particulares e tudo mais, e com matemática, principalmente com matemática. É a área que a gente mais se aproxima. Nós dois, tanto eu como o Felipe Dança, a gente atingiu mais de 900 pontos, né? Fiz 2 anos seguidos mais de 40 em matemática, sendo que em 2020 foram 44 acertos, né? Errei um no gabarito, então foram 43. E essa que eu errei no gabarito era uma questão interessante, uma questão importante que eu não podia ter errado. Que era de regra de 3 e tudo mais, que é um dos tópicos que a gente vai comentar aqui, beleza? Então vamos lá, né? Antes de tudo, antes que eu passe para o comentário das questões de fato, eu quero só comentar aqui com vocês uma organização básica de matemática que seria essencial para qualquer aluno, né? Qualquer aluno que queira realmente atingir uma pontuação de 800, 900 mais, né? Que é o objetivo da grande maioria. Então, basicamente, né? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Então, basicamente, o que é importante? Para quem quer fazer mais de 20, 25 acertos, pelo menos chegar nessa meta, e talvez não tenha chegado ainda, é importante que a gente tenha alguns tópicos a serem trabalhados, principalmente dentro da matemática básica, né? Dentro desse tópico da matemática básica, que de básica só tem o nome, né? Principalmente em razão que a gente percebe aqui nessa lista, né? São questões que teoricamente eram para ser fáceis, mas acabam sendo bem complicadas, bem contextualizadas. Teoricamente é matemática básica, né? Mas não é tão fácil assim, beleza? Então, para matemática básica, né? Qualquer coisa já vou anotando aí, né? Por questão de organização, é importante que a gente tenha alguma bagagem desses assuntos aqui. A aritmética básica, as operações, né? As operações, que teoricamente é fácil, mas muita gente erra por usar a calculadora, né? E aí chega no simulado, não tem o apoio da calculadora, já fica muito perdido, erra muita, teoricamente, besteira, né? Mas que dá para corrigir, a gente tem que buscar corrigir dessa forma, treinar questão de conta mesmo, cálculo mental e tudo mais, é importante. Outro ponto importante dentro da matemática básica, múltiplos e divisores, né? E aí dentro disso MMC e MDC, importante. Faz um tempo que não cai no Enem, né? Os últimos simulados tem trazendo ali questão de MMC, MDC e tudo mais, é importante isso. Sistemas de medida, né? Sistemas de medida. Metro, volume e essas partes do sistema de conversão de unidade que muitas vezes a gente acha que sabe, mas tem um detalhe ou outro que é interessante revisar. Sistema de medida e de numeração também, né? Ordem, classe de um número e tudo mais, isso é importante. Todo simulado tem alguma questão voltada para isso, seja dos números que a gente usa mesmo, 0, 1 e tudo mais, mas também de outros tipos da matemática, né? Sistema indo-arábico e tudo mais. Claro, a questão tem que te apresentar, né? Sistema romano, por exemplo, a questão vai te apresentar alguma informação sobre, mas é importante que a gente já vá com conhecimento prévio. Beleza. Além disso, que é o tópico da aula de hoje, né? Razão e proporção, a gente vai ver muita questão disso. Razão e proporção.
E aqui dentro de razão e proporção, a gente tem as grandezas proporcionais, né? Diretamente, inversamente proporcional. Isso aqui é fundamental. Outro ponto, regra de 3 também tem umas duas ou mais questões disso, né? Já que regra de 3 se divide em regra de 3 simples e composta. E aí muita gente acha que sabe, mas tem muito modelo de questão dentro desses tópicos, né? Dentro de razão e proporção, eu ainda considero escala. Essa lista aqui, especificamente, não tem questão de escala, né? Apesar de ser um assunto muito, muito importante, mas como nas aulas abertas que a gente já fez aqui, a gente já trabalhou questão de escala, já revisou muito isso, eu optei por trazer outro modelo de questão, né? Beleza. Outro ponto importante, fração, né? A gente vai ver aqui que razão e proporção se adequam muito a esse assunto. Fração, outro, que aí envolve a aula de hoje também, porcentagem, tem algumas questões aqui de porcentagem. Eu trouxe num estilo diferente, não trouxe voltado para aumento e diminuição, né, percentual ou variação percentual, porque em aulas abertas também já trabalho esse tópico, hein? Eu trouxe outros modelos de questões. Estatística, que também é um tópico da aula de hoje. E, novamente, eu não abordei coisas que a gente já trabalhou em aulas abertas, como, por exemplo, média, na média normal, mediana e moda, né? Variação, no caso, desvio padrão e variância. A gente já trabalhou isso em aulas abertas, então eu busquei trazer uma nova pegada até para ter coisa nova para vocês, né? Para não ficar aquele tópico repetitivo. Ah, média é isso, mediana é dessa forma, moda. Isso tudo, todo aluno, teoricamente, até aqui já sabe, né? A gente precisa de informações novas. Estatística, outro ponto que muitos alunos esquecem é esse daqui, ó. Equações elementares. Muita gente deixa de treinar a equação do primeiro grau, do segundo grau, não as questões bem diretas de aplicação, mas contextualizadas mesmo, de você interpretar e montar uma equação. Beleza? E aí, né, outro ponto importante, seguindo a sequência, funções do primeiro grau, segundo grau, até mesmo função trigonométrica. E por fim, os dois grandes blocos que a gente vai trabalhar amanhã, né, no segundo encontro, que é a geometria, tanto plana como espacial. Então, assim, aqui é um roteiro muito bom para qualquer aluno que queira atingir uma pontuação pelo menos de 30, né? Claro que aqui ainda está faltando muita coisa para a gente chegar em 35, 40, que seria análise combinatória, probabilidade, questões específicas ali que cai sempre uma de matriz, de função trigonométrica. Mas aqui pelo menos a gente chega a 30, 35 acertos, né? Com esses assuntos aqui. Beleza? Foi só para dar um norte para vocês e a gente vai iniciar o comentário das questões. Tudo tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida específica? E aí? Me passe um feedback rapidão, tá tudo ok? Pronto, obrigado, Liv. Então vamos lá. Basicamente, essa lista aqui. Pronto, você quer voltar lá para tirar o print? Pronto, Maria. Deu certo? Qualquer coisa eu lhe mando mais organizado essas informações aqui também. Beleza? Vou seguindo. Pronto, por nada. Então, basicamente, essa lista aqui. Tá dando certo aí não, Samuel? O problema será que é aí no computador ou é meu áudio? Tenta dar uma olhada. Pronto, Lara. Importante essa tua pergunta, porque realmente são tópicos muito importantes, tanto para a gente atingir uma pontuação adequada, pelo menos de 30 acertos, como também para garantir uma boa TRI, né? Claro, não necessariamente esses tópicos aqui vão ser questões fáceis, né? Pode aparecer uma questão muito difícil de geometria plana ou muito difícil de escala e por aí vai. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, esses assuntos aqui tendem a ser um pouco mais fáceis, né? Beleza? Então tendem a ser um pouco mais fáceis. E são mais difíceis. Análise combinatória, probabilidade, logaritmo. Né? Então são questões que tendem a ser um pouco mais difíceis, mas também existem questões fáceis dentro disso. Beleza? Então vamos lá. Essa lista aqui que eu preparei para vocês, ela é uma lista de matemática básica. Né? Mas não é nada trivial. Pelo menos ao meu ver, não é uma lista muito fácil. A lista, pelo menos em nível médio, para a gente ver como matemática básica, como eu falei, só é básico no nome, né? Porque tem muita, muita questão interessante que a gente tem que trabalhar. Então, se elas têm aqui 10 questões de razão, de proporção, de regra de 3 simples e composta, de porcentagem e de estatística um pouco mais diferentes, né, para a gente revisar. De maneira geral, quando você estivesse fazendo a lista,
você tem que perceber algumas coisas. Primeira coisa, você tem que colocar a lista no cronômetro. Como assim? Se eu vou resolver a lista aqui, eu não posso resolver de qualquer jeito. Pegar 10 questões e me dar um tempo de 1 hora para resolver. É tempo demais, é tempo de sobra. A gente precisa colocar, são 10 questões, né? No máximo ali 30 minutos, 35 no máximo. Porque esse é o padrão de resolução que você deve ter durante um simulado, né? Se aproximar ali de 15 questões em, no máximo, 45 minutos. Então, é como se fosse 3 minutos por questão. Tem questão que a gente resolve mais rápido, menos de 3 minutos, tem questão que a gente vai demorar um pouco mais, e aí a gente tende a pular. Então, fazer lista tem que ser feito no cronômetro, né? Isso é importante. Outra coisa, tem que ser feito longe de calculadora. Ah, mas a conta aqui está absurda, mas você tem que se testar dessa forma, porque no simulado, no Enem, a gente não vai ter uso da calculadora, né? Isso é importante. Então, sabendo disso, é importante que você olhe para a lista e saiba qual questão que você pularia, qual questão que você poderia resolver mais rápido. E tudo isso a gente vai passar aqui para vocês. Por exemplo, olhando a lista, quando a gente depara com a primeira questão, ela já é uma questão muito grande, muito extensa. Tem muita informação. Então, provavelmente, eu daria uma lida ali durante o simulado. Provavelmente eu pularia. Por quê? Porque de cara é uma questão que a gente apresenta muita informação para você. A chance de você se confundir é muito grande. Então, eu pularia. Seguindo a sequência, tem questões mais curtas, né? Questões mais rápidas. Então, tal, por exemplo, a última questão é uma questão bem simples, né? Regra de 3 simples. Então, é para mostrar para vocês que como é interessante a gente pular questões, porque se você batesse cabeça, sei lá, com a primeira, com a segunda, terceira questão, não estivesse dando certo, a última questão ali, ó, final da prova, tá uma questão escondida, muito simples, que você era para fazer, mas por não ter um gerenciamento de tempo adequado, você acabou chutando a última questão. E aí isso é ruim também. Então a gente tem que ter esse controle de tempo. É fundamental na hora de um simulado. Beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência realmente agora com a resolução das questões e alguns comentários de revisão mais específicos. Né? Primeira questão, ela é de razão, né? Teoricamente é de razão, mas envolve alguns conhecimentos também, vou dizer assim, de operações, de geometria e tudo mais. Então, já vou direto para o comando. Desconsiderando a espessura do material empregado entre os blocos, a razão entre o número de blocos que serão utilizados no muro entre a Grécia e a Turquia e os que foram usados no muro de Berlim, respectivamente, é de. Então, ele quer razão entre dois valores, né? Quantidade de blocos, número de blocos que vão ser usados no muro da Grécia e Turquia e no muro de Berlim. Beleza. Quais são as informações que a gente tem? A gente tem as dimensões aqui dos dois muros, né? Eu chamei de 1 e 2 para facilitar a organização aqui da resolução. O muro entre a Grécia e Turquia tem a construção de um muro de 3 metros de altura e 12,5 km de extensão. Então, já analisa a questão e já percebe que tem algumas diferenças de unidade. Por exemplo, o tijolo aqui que vai ser usado, o bloco de concreto, está em centímetro. A altura está em metro. E a extensão do muro está em quilômetros. Então, já padroniza alguma unidade para ficar mais fácil. No caso, eu padronizei em metro logo para deixar tudo em metro para não dar nenhum problema. Então, beleza. A gente vai construir esse muro, né? Foi construído esse muro de 3 metros de altura e 12,5 km de extensão. Com qual bloco de concreto? Com esse bloco aqui, ó, né? Com as dimensões de 40 de comprimento, 15 de largura e 20 de altura, né? E essa informação que é importante, o bloco será colocado nessa posição. Por que eu digo isso? Ó? Agora vamos para a resolução de fato. A gente precisa saber quantos blocos serão usados na construção do primeiro muro e na construção que foi usada no segundo muro, que é o muro de Berlim. Primeira dica, perceba que qual é o maior muro? O maior muro é o de Berlim, né? A altura de 3,6 e 150 km de extensão, ao contrário do muro entre a Grécia e a Turquia. O que isso me fornece de interessante? A razão aqui tem que ser maior para o muro de Berlim, né? Então, por exemplo, a letra D, que é 36 para 5, e a letra E, que é 72 para 5, eu já descartaria automaticamente, porque a razão entre o muro, a quantidade de blocos que eu vou usar no muro de Berlim é muito maior. Então, não pode ficar assim a razão, beleza? Então, eu já descartaria a letra D e E. Todo mundo entende esse raciocínio. É importante que a gente saiba trabalhar com alternativas também, né? Isso aí é fundamental, que já evita você cair em alguma pegadinha, alguma coisa do tipo. Ó, por exemplo, a letra E, ela está invertida, ao contrário da resposta, né? Então já seria alguma pegadinha. Vocês compreenderem esse raciocínio? Isso é importante. É um raciocínio que a gente precisa entender. A razão entre a quantidade de blocos na Grécia vai ser bem menor comparado com os blocos que vão ser usados no Muro de Berlim. Beleza? Sempre fico com dúvida em relação às transformações. Como saber qual eu posso padronizar na unidade de medida? No caso aqui, ó, a gente tem centímetro, quilômetro e metro. Beleza. Por que eu padronizei o metro? Tanto faz. Para mim, eu achei mais fácil transformar para metro, né? Porque
12,5 km é só multiplicar por 1.000, e no caso de centímetro é só dividir por 100, né? E aí, tanto faz a unidade, por quê? Porque eu vou fazer uma razão, e razão vai ser adimensional, né? Quando eu colocar metro por metro, vai cancelar, vamos dizer assim. Então, aqui é um valor adimensional, é só uma razão entre dois valores. Se fosse quilômetro por quilômetro, também tanto faz. Teria que dar a mesma resposta, a mesma razão. Beleza? Entende esse raciocínio, Lívia? Pronto, perfeito. Então vamos lá, vamos descobrir quantos blocos são necessários para o primeiro muro, para o segundo, e a gente faz a razão entre eles, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa descobrir quantos blocos podem ficar na altura aqui, na vertical e na horizontal. Na vertical, no primeiro muro, a gente tem um muro de 3 metros e cada bloco tem uma altura de 20 centímetros, né? 20 centímetros, 0,2 metros. Então, quantos blocos eu vou conseguir colocar aqui na altura? 3 metros dividido por 0,2. Percebe que isso aqui é uma regra de 3, né? Um bloco preenche 0,2 metros. Em 3 metros ele vai preencher quanto? Eu já coloquei na forma de divisão, beleza? Então a regra de 3 aqui escondida, vamos dizer assim. Então a gente vai conseguir colocar, ó, na altura, 15 blocos, beleza. E aí eu vou descobrir aqui no comprimento, na extensão, e eu multiplico para saber a quantidade de blocos que preenche o muro, beleza? Então, na horizontal, a gente tem uma extensão de 12.500 metros, né? Dividido por, agora, o comprimento do bloco, né? Que é 0,4 metros também. Então, a gente tem 31.250 blocos. Pronto. Então, a gente tem 15 blocos aqui na altura e na extensão 31.250. Beleza? Claro, o produto entre eles vai dar a quantidade de blocos do primeiro muro. Mas eu não vou fazer esse produto agora porque, como eu vou aplicar uma razão, possivelmente eu vou simplificar algumas coisas, né? Não preciso fazer essa conta à toa aqui. Beleza? Beleza até aqui? Isaac, Oi. tu pode retomar o teu raciocínio quando tu fez a regra de 3 e botou ali 3 sobre Pronto. 0,2? Pronto, perfeito. Retomo sim, ó. A questão eu quero saber a quantidade de blocos que eu vou distribuir aqui ao longo da altura, né? São 3 metros. Um bloco, ele tem de altura, ó, aqui, ó, 0,2 metros. E aí em 3 metros eu vou conseguir colocar quantos blocos? Então perceba que aqui já é uma regra de 3. Ó. No caso, a minha divisão, eu já fiz logo automático, né? Então 3 dividido por 0,2 que dá 15 blocos. Beleza? Tá bom. Pronto. Da Certo. mesma forma, na horizontal, né? Na horizontal, a gente tem 12.500 metros disponíveis e cada bloco tem 0,4 metros. Então, quantos blocos eu vou conseguir colocar? 31.250. Aí, novamente, eu não vou multiplicar agora as quantidades, né? Para descobrir quantos blocos no total, porque eu vou simplificar depois quando eu fizer a razão. Beleza? Até aqui? Pronto, pois eu vou seguir. E aí, no segundo muro, que é o muro de Berlim, ele tem as dimensões de 3,6 metros de altura e 150 quilômetros, no caso 150 mil metros. E aí eu sigo o mesmo passo a passo, eu faço a mesma relação. 3,6 metros é de altura, cada bloco tem 0,2 metros. Logo, eu vou descobrir quantos blocos vão ficar aqui preenchidos ao longo da minha altura, né? No caso, 18 blocos. E na horizontal, ao longo da extensão, é 150 mil metros. Né? E aí eu vou dividir por 0,4 metros, porque é o comprimento do bloco. E aí, a quantidade de blocos que eu vou colocar ao longo da minha extensão, 375 mil. Quando eu multiplicar essas duas quantidades, eu vou descobrir a quantidade de blocos totais ao longo desse muro. Beleza? Todo mundo consegue entender? E aí? Sim. No caso, tu pegou separadamente, né? Primeiro tu Isso, pegou o muro 1, depois o muro 2, isso, aí, perfeito. aí viu a vertical e a horizontal de cada um. Pronto, perfeito. Porque quando a gente tem, por exemplo, eu vou colocar, tem uma sala aqui, eu vou colocar mesas distribuídas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, e aí uma, duas, três, quatro. Quantas mesas eu vou colocar ao longo dessa área? Então eu multiplico a quantidade desse lado por esse, né? Para não precisar sair contando uma por uma, né? Então, da mesma forma eu fiz para a quantidade de blocos, beleza? E aí pronto. Entendi. Agora eu vou fazer a razão entre a quantidade de blocos do primeiro muro, que seria o produto entre 15 e 3.250, ou 31.250, sobre 18, né, vezes 375 mil. Claro, aqui a gente precisa, como eu falei, a gente não pode usar a calculadora, tem que realmente tentar buscar uma simplificação.
A gente olha para cá, dá para perceber que esse valor aqui poderia ser simplificado por 5, da mesma forma esse aqui também. A gente poderia cancelar esse zero com esse, enfim. Fazendo as contas, simplificações aqui, a gente chega no resultado, que seria 5 para 72, beleza? Então, novamente, a primeira questão, ela era para ser uma questão fácil, né? Mas eu não considero a questão tão fácil, tão direta assim, não. É uma questão de razão, né? Basicamente. No Enem já cobraram questões bem mais fáceis de razão. Eles só, eu quero a quantidade de cadeiras disponíveis sobre a quantidade de cadeiras total. Isso é uma razão, né? Isso já foi questão de prova, mas essa daqui é um pouco mais contextualizada, muito mais trabalhosa, principalmente se você tomar caminhos de conta muito mais chatos. Por exemplo, fazer o produto aqui, né, desses dois blocos aqui para descobrir a quantidade total, da mesma forma para o muro 2. Aí você vai trabalhar demais, né? Sabendo que você vai fazer uma razão, deixa tudo para o final que aí vai ser simplificado. Beleza? Tranquilo aqui na primeira questão, gabarito letra B. Posso seguir? Pronto, perfeito. Qualquer coisa eu disponibilizo o PDF para vocês no grupo. Pronto, a segunda questão é a questão de regra de 3 composta, né? Por que composta? Porque apresenta mais de duas grandezas, né? Que a gente vai ter a quantidade de trabalhadores, quantidade de horas trabalhadas, quantidade de dias, e ainda um tópico que muitas vezes a gente esquece, que é a eficiência aqui, né? No caso, a questão trouxe, né? Então, vamos lá. A Secretaria de Obras de uma prefeitura realizou um processo para a contratação de uma empreiteira, né? Beleza, a empresa X, que tem 48 trabalhadores contratados. Então, eu vou organizar aqui logo minha regra de 3. A empresa X, ela apresenta 48 trabalhadores. Beleza. Com carga horária diária de 9 horas. Então, horas trabalhadas diariamente 9. E comprometeu-se a entregar a obra com 150 dias de trabalho. Então, dias de trabalho, 150. Beleza. A empresa Y contava com 15 funcionários que trabalhando 8 horas por dia. Então, 15 funcionários trabalhando 8 horas por dia eram duas vezes mais eficientes que os da empresa X. Tem várias formas de você colocar essa questão da eficiência aqui. Você pode colocar uma variável, até porque você não sabe o valor dessa eficiência. A empresa Y, os trabalhadores são duas vezes mais eficientes, né? Então você poderia colocar que aqui fosse uma eficiência E e aqui duas vezes E. Ou então, se você não quisesse trabalhar com variável, que muitas vezes a gente acha chato, vamos supor que a eficiência aqui é 1, se é o dobro, o Y, então aqui seria 2. Beleza? Então, estou seguindo o comando. Os trabalhadores eram duas vezes mais eficientes que a empresa X. Então, eu posso colocar assim. A eficiência dos trabalhadores X, da empresa X, é 1, e da empresa Y é o dobro, né? Então, 1 para 2. Posso fazer essa relação. Beleza? Poderia ser 100 para 200 e por aí vai. Né? Não vai interessar isso porque no final das contas vai acabar simplificando. Beleza? E aí, ok, para não extrapolar os gastos previstos, a empresa Y foi contratada, pois ofereceu um orçamento melhor. O tempo em dias, né, há mais gasto que essa mesma obra fosse concluída pela empresa Y foi igual a. Então, beleza, eu vou achar aqui o número de dias necessários para essa empresa realizar esse trabalho, numa quantidade de horas menor, só que com eficiência maior. Né? Como é que a gente resolve esse tipo de questão, de regra de 3 composta? Já trabalhou em aulas abertas esse modelo, mas vamos revisar aqui. Ó. Primeira coisa, né, como é que eu faço? Eu vou isolar quem está com a variável. Vou colocar na forma de fração, 150 sobre x, né? 150 sobre x, vou igualar, e agora sim eu vou comparar uma por uma, né? Uma grandeza de uma vez. Então vamos lá. Se eu tenho menos trabalhadores, ó, se eu tenho menos trabalhadores, me respondam aí, vou precisar de mais ou menos dias? Se eu tenho menos trabalhadores. Vou precisar de mais dias, né? Então, se eu tenho menos trabalhadores, vou precisar de mais dias, são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter essa razão que era 48 por 15. Então, eu vou inverter, eu vou colocar 15 sobre 48. Beleza. Agora eu vou comparar outras grandezas, que eu multiplico. Beleza. Agora, se eu tenho menos horas trabalhadas por dias, eu vou precisar de mais ou menos dias. E aí? Se eu tenho menos horas trabalhadas, né, eles vão trabalhar menos, vou precisar de mais ou menos dias. Vou precisar de mais dias. Então, novamente, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu vou trabalhar menos, eu preciso de mais dias. Então, vou ter que inverter
esses termos. O normal seria 9 sobre 8, eu vou colocar invertido aqui, ó, 8 sobre 9. E por fim, eu comparo as eficiências, né? Se eu tenho uma eficiência dobrada, se eu trabalho mais, eu vou precisar de mais ou menos dias. E aí? Meus trabalhadores são mais eficientes, eu vou precisar de menos dias, né? Então, novamente, grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter aqui. Se seria 1 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 1, né? Pronto. Agora é só eu simplificar, né? Fazer algumas simplificações, como por exemplo, na verdade eu posso isolar a variável, mas eu prefiro ir simplificando logo, né? Como, por exemplo, 15 para 150, ficaria 10, né? Outra, deixa eu ver aqui, 8 por 48, né? Ficaria 6. Deixa eu ver. 2 por 6 ficaria 3. Aí pronto, tá ficando 10 sobre x igual a aí 3 vezes 9, né? 1 sobre 27. Pronto. X igual a 270, ou seja, realmente ele precisa de mais dias, né? Já que ele tem muito, muito menos trabalhadores. Aí o cara vai lá, olha para a alternativa e já quer marcar 270. Aí cuidado. Primeira coisa, questão de matemática básica normalmente é fácil, mas a gente tem que se atentar com pegadinha, muitas vezes com pegadinha. Primeira coisa, 540 está aqui, por quê? Porque a pessoa pode ter esquecido a eficiência, né? Que tem a questão do dobro aqui, ó. Por que eu digo isso? Porque tem 540, tem 270, que também não é resposta, a gente tem que botar para o comando. O tempo em dias a mais, né? A mais que a empresa Y vai gastar. A primeira empresa gasta 150, se eu gasto 270, então a mais eu vou gastar 120 dias, que é o gabarito, letra B, beleza? Então, assim, primeira coisa, tem que saber esse passo a passo de resolução. Aqui todas as grandezas eram inversamente proporcionais, então eu tive que inverter tudo, mas nem sempre vai ser assim, né? Pode ser diretamente. E outra coisa, comando, né, pessoal? A gente tem que fazer as contas, mas voltar para o comando. A gente não pode só achar o resultado e já querer marcar, porque aí a gente pode errar. Beleza até aqui? Questão 2 de regra de 3 compostas. Importante demais. Tranquilo até aqui? Pronto. Perfeito. Então, vou seguir. Questão 3, a questão de porcentagem, né? Como eu falei, eu trouxe questões de porcentagem um pouco mais diferentes, né? Então, a questão, um estilo que não é de aumento, diminuição sucessiva, enfim. Então, vamos lá. Maria adquiriu um terreno e começou a planejar a construção de um imóvel. Ela decidiu que 22,5% do terreno seria destinado à área de lazer e que ocuparia 60% dela com uma piscina. Beleza. A razão entre a área ocupada pela piscina e a área total do terreno. Novamente, eu quero uma razão entre a área ocupada pela piscina e a área total do terreno. Como é que eu vou colocar aqui, por exemplo, uma alternativa que diz que a área da piscina vai ser maior que a área do terreno, a razão. Então essas daqui eu já eliminaria, já não, nem pensaria em marcar. Beleza, mas como é que seria o padrão de resolução? Como você não sabe os valores, eu costumo colocar, né? Ah, vou supor aqui que a área do terreno seja 100, né? Vamos supor que a área do terreno seja 100, e aí 22,5% do terreno vai ser lazer, beleza. E ainda 60% disso, né, dessa área de lazer, vai ser para a piscina. Então, 22,5 vezes 60% vai me dar 3,5, que seria a área da piscina. Então, a razão entre a área ocupada pela piscina, que é 13,5, né, 3,5, e a área total, que eu considerei que era 100 inicialmente, a razão vai ficar com 3,5 sobre 100. Não tem alternativa, né? Cuidado para não cair alguma pegadinha aqui. Por quê? Por exemplo, 135 por 100 é diferente, né? Estou falando que é 13,5 dividido por 100. E aí, multiplicando por 2 em cima e embaixo, a gente acha 27 por 200, que seria a resposta, né? A razão seria 27 por 200. Claro, tem outras formas de resolver. Na questão de porcentagem aqui, você poderia só multiplicar 22,5% vezes 60% e já achar a resposta, vamos dizer assim. Mas aqui eu consigo entender o que eu estou fazendo. Eu considerei que a área seria 100. Né? Eu sempre considero 100 na maioria das vezes porque eu estou falando de porcentagem, né? Que é algo dividido por 100. Então vai facilitar muito mais minhas contas. Então a área é 100, 22,5 seria lazer, 60% disso seria para piscina, e aí eu tenho 13,5 dividido por 100. Beleza? Questão 3 de porcentagem. Repete ela mais um pouco devagar, por favor. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a questão. A questão fala de uma área, de um terreno aí, na qual 22,5% desse terreno é a área de lazer. Beleza. E que ocuparia 60% dessa área de lazer com a piscina.
como é que eu resolvi? Ó? Primeira coisa, o comando, a razão entre a área ocupada pela piscina e a área total. Então eu tenho que achar essa área da piscina aí. Eu considerei, né, a medida aqui da área da piscina, da área total do terreno seria 100. Né? Considerei que seria 100. Adimensional, não importa. Não vai fazer diferença. Como eu falei, vamos fazer uma razão aqui, né, entre valores. Então eu considerei que seria 100 inicialmente. E aí eu sei que 22,5% do terreno, 22,5%, é de lazer. Né? Então se eu considerei que minha área inicial é 100 e 22,5%, né, por 100 é de lazer, então já cancela. 22,5% representa a área do lazer. E 60% disso, né, ele falou aqui para mim que 60% dessa área de lazer vai ser para a piscina. Né? Então fica o quê? 13,5% que seria a área destinada para a piscina. Beleza? 13,5. Aí eu vou fazer a razão entre a área da piscina, que é 13,5, sobre a área total, que eu considerei inicialmente que era 100. Né? Eu fiz essa suposição de valores. Então, 13,5 sobre 100 não tem alternativa inicialmente, mas eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 27 por 200, aí sim tem alternativa, né? 27 por 200. Beleza? Deu para entender agora? E aí? Pronto. Perfeito, então. Vamos seguir. Então, tranquilo até aqui, né, pessoal? Vou comentar agora a questão 4, a questão de proporção. Questão interessante. Era uma questão de um simulado antigo e eu acabei adaptando ela para tentar tornar ela um pouco mais complicada, né? A questão ela tinha um outro jeito. Vou mostrar aqui para vocês. Para realizar a pintura de uma casa, um pintor utiliza para fazer a mistura, que será aplicada na parede, 400 ml de tinta para cada 600 ml de água. Então, nessa proporção, né? O contratante, dono da casa, pediu ao pintor que usasse a proporção 1 para 4. Né? Então, seria uma parte de tinta. Se eu usar 1 de tinta, eu vou ter que usar 4 de água, vamos dizer assim, né? Nessa proporção, né? Seguindo essa ordem para mistura. Como o pintor já havia feito 1 litro, né? Seguindo a proporção habitual, ele deve fazer algumas alterações na quantidade para alcançar o que foi pedido pelo contratante. Qual será a alteração? Então, primeira coisa, a gente tem que identificar se ele vai ter que adicionar mais tinta ou adicionar mais água para chegar numa proporção que o contratante exigiu. Né? A proporção inicial, né, que o pintor usa é de 400 para 600. Né? 400 ml de tinta, ele usa 600 ml de água. Só que o dono da casa ele quer de um jeito diferente. Né? Ele quer que a proporção aqui de tinta em relação à água seja 1 para 4. Ou seja, o que a gente percebe inicialmente? A gente percebe que tinta sobre água, a razão, né, entre essas duas variáveis seria, para o pintor, seria 400 para 600, né, que é a mesma coisa de 4 para 6 ou 2 terços. Né? Ou seja, o que a gente tem que comparar aqui para saber se ele vai ter que colocar mais tinta ou mais água? Se ele colocar mais tinta, vai ficar uma proporção totalmente diferente. Né? Vai ficar uma proporção muito maior para tinta do que para água, sendo que eu quero, ao contrário, eu quero que tenha menos tinta em comparação à quantidade de água. Então eu tenho que usar esse termo, tenho que diluir aqui, né? Eu tenho que colocar mais água para chegar na proporção que o dono da casa quer, entendeu? Por quê? Como é que a gente compara isso? A gente pode comparar essas duas frações. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, aqui ficaria 8 sobre 12. Se eu multiplicar por... Não, por 4 não, deixa eu ver aqui. Pode ser. E aqui por 3, ó, ficaria 3 sobre 12. Ou seja, aqui eu tenho muita tinta em relação à água, né? Então eu tenho que diluir isso daqui para chegar na proporção que eu quero. Eu quero menos tinta. Né? Claro, uma saída seria remover a quantidade de tinta. Né? Ou, como a questão coloca, adicionar água. Entendeu? Então a primeira coisa que a questão te exige é que você entenda as proporções. O pintor usa, ele usa 400 para 600, ou seja, 4 para 6, e o dono da casa quer que a proporção, a razão entre tinta e água seja 1 para 4. Então eu tenho que ter muito mais água em comparação à tinta. Beleza? Então, por exemplo, alternativas que digam que eu tenho que adicionar tinta, está errado. Eu tenho que adicionar quantidade de água. Beleza? Então isso aqui é importante. Outro ponto. A questão, claro, quando ela era do simulado, ela só falava, para chegar na proporção certa, ele vai ter que adicionar água. Então ele já falava de cara que era necessário adicionar água. Né? Mas aqui eu adaptei para a gente perceber e tentar comparar essas proporções. Né? Comparar a proporção do pintor com relação à proporção que o dono da casa quer.
beleza? E aí, claro, a parte da conta aqui é mais tranquila. Como é que seria? Já tem 400 ml de tinta. Ele fala aqui na questão. Ele fala que o contratante, ó, aqui, como o pintor já havia feito 1 litro, ou seja, 1000 ml, né, seguindo a proporção, ou seja, se ele usou 1 litro ou 1000 ml, 400 ml foi de tinta, 600 ml foi de água. Né? Ele tem que fazer alguma coisa para chegar na proporção de 1 para 4. Então, como é que seria a resolução? Ó? Eu tenho 400 ml de tinta e 600 de água. Eu vou ter que adicionar a água para chegar na proporção que eu quero, ó, 1 sobre 4. Então, pronto. Aqui seria a parte da conta. A gente faz meio pelos extremos, né? Meio pelos extremos. Ficaria 400 vezes 4, 1.600, igual a 600 mais x. X igual a 1.000. Ou seja, eu tenho que adicionar 1.000 ml de água para chegar na proporção que ele quer. Ó. Se eu adicionar aqui agora 400, vai ficar 600 mais 1.000. Vai ficar 1.600. Né? Ou seja, vai ficar 1 para 4, que é a proporção que eu quero. Beleza? Então, é questão de razão e proporção, que é um pouco mais contextualizado, um pouco mais interessante, né? Não tão fácil como a gente costuma ver, beleza? Deu para entender até aqui? Isaac, volta nessa parte que tu botou 400 sobre 600 mais x. Explica de novo ela. Pronto. Beleza. A razão que eu tinha era a razão de 400 ml de tinta sobre 600 ml de água. Né? Só que eu tenho que mudar essa razão para chegar na proporção que o dono da casa quer, que é 1 para 4. Então, eu vou adicionar uma certa quantidade de água para justamente chegar nessa proporção que o dono da casa quer, que é 1 para 4. Beleza? Então, eu coloquei a razão que já tinha feito, né? 400 ml de tinta sobre 600, mais um adicional, né? Para chegar justamente na proporção que o dono da casa quer, que é 1 para 4. Beleza? Então, meio que eu interpretei e montei uma Agora equação. eu entendi. Pronto, perfeito. Tranquilo até aqui, né? A questão de proporção. Questão 4. Então, vou seguir. Questão 5, né? Eu criei ela com a intenção, que foi basicamente revisar alguns pontos de estatística, né? Todo aluno sabe média, mediana e moda. Média, mediana e moda. Alguns sabem desvio padrão, né? Principalmente porque já está caindo em simulado. Alguns já estão pegando essa ideia. A gente já trabalhou em aulas abertas também, então tal que depois chegou a cair em simulado, no SAIS e por aí vai. Mas alguns esquecem de analisar o básico de estatística, saber o conceito de frequência absoluta, frequência acumulada. Às vezes a gente olha para essa tabela aqui e não consegue entender o que ela está apresentando. Então vamos lá. Um professor de matemática, ao analisar uma questão respondida por 50 alunos da turma, percebeu uma divergência muito grande em relação ao gabarito oficial, em razão da dificuldade daquela questão aplicada no simulado. Beleza. Então está aqui o quadro, né? Coloca as alternativas marcadas, A, B, C, D e E. E a frequência aí, cuidado, né? Frequência acumulada da quantidade de marcações. É diferente de eu falar a frequência absoluta, né? Frequência individual é diferente. A acumulada, o nome já é bem sugestivo, né? Ele vai acumulando ao longo da tabela, mas eu vou já apresentar isso. Vamos ler o comando. O professor, então, a partir da tabela disponível, calculou a frequência relativa. Relativa, a gente tem que analisar como porcentagem. Então, tal com as alternativas, coloco dessa forma. Então, eu vou comparar a frequência absoluta em relação ao total, né? Por exemplo, o A aqui ele foi marcado, a alternativa A foi marcada 12 vezes. Foram 50 alunos, ou seja, a frequência relativa é 12 sobre 50, né? 12 sobre 50. Multiplico por 2 em cima e embaixo para transformar em porcentagem, vai ficar 24%. Então, isso aqui é a frequência relativa. Eu estou comparando a frequência em relação ao total. Né? Isso aqui é importante. Beleza. Então, eu quero saber a frequência relativa da alternativa mais marcada e menos marcada. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar a frequência marcada de cada alternativa. Né? A frequência A ela foi marcada 12 vezes. A B, aí cuidado, né? A gente está falando de frequência acumulada. A B ela não foi marcada 26 vezes, não. E a C 36 por aí vai. Está errado esse pensamento. Mas a gente está falando de frequência acumulada, isso aqui está acumulando. Ó. A eu sei. A A foi marcada 12 vezes. Vou botar aqui a frequência absoluta. Individual mesmo, absoluta. Só que aí acumulou. Passou para 26. Ou seja, a B foi marcada 14 vezes. Ó, porque foram 12 da letra A, 14 vezes da letra B, isso dá 26 marcações. Ou seja, acumulado. Beleza? Esse é o pensamento.
E aí segue o raciocínio, né? De 26 para 36 aumentou 10, né? Então, na letra C foram marcadas 10 vezes. Novamente, segue o raciocínio. Aqui foram aumento de 5, né? Então, na letra D, ela foi marcada 5 vezes. E, por fim, aqui teve um aumento de 9, ou seja, a letra E teve um aumento, ou foi marcada 9 vezes. Agora sim, ó. Agora isso aqui tá certo com uma frequência absoluta. A letra A foi marcada 12 vezes, a B 14, aí por isso que dá acumulada 26. A letra C 10, por isso que a acumulada dá 36, né? A letra D 5, por isso que a acumulada aqui, ó, dá 41. E a letra E foi marcada 9 vezes, por isso que a acumulada aqui vai dar 50. Beleza? Não sei se vocês entenderam esse raciocínio. É um tópico de estatística, né? De frequência absoluta, frequência acumulada, e o que a questão pede é frequência relativa. Deu para entender? Deu sim. Ei, Isaac, Oi. esse tipo de questão tá começando mesmo a aparecer em simulado. Eu fiz ontem um e caiu um raciocínio realmente bem igual a esse, entendeu? Pronto, Só mudava perfeito. mesmo os dados do, Foi, do foi quadro. em simulado da onde? Foi do São José. Ah, pronto, bacana. Então, como eu falei, né? A gente estuda muito média, mediana, moda, a gente estuda alguns estudos de um padrão e tudo mais, mas é importante que a gente entenda análise de gráfico e tabela, que vai ser um tópico isolado ali a ser comentado pelo Felipe mais à frente. Beleza? Querem que eu repita? Eu vou repetir aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou repetir o raciocínio. Pronto, beleza. Então, assim, o primeiro ponto aqui, ó, alternativa A realmente foi marcada 12 vezes. Não tem como ter acumulado. Foram 12 marcações na alternativa A, né? Mas na B já está dizendo que é 26, ó. Ou seja, na letra B foram marcadas 14, né? Porque acumulou. Foi de 12 para 26, então foi o aumento de 14. Ou seja, na letra B foi marcada 14. E por aí vai sempre seguindo essa questão do aumento. Aumento de 26 para 36 foi 10, né? Então a letra C foram marcadas 10 vezes, beleza? Então a gente tem que analisar dessa forma. Claro, a gente analisa o que a tabela está falando, frequência acumulada. Então, por exemplo, a letra B não foi marcada 26 vezes. Aqui está acumulado, está considerando também da letra A. Assim como, por exemplo, a letra C não foi marcada 36 vezes. Está considerando também as marcações da letra A e letra B, né? 12 e 14. Aí mais 10 da letra C dá o acumulado, que é 36. Beleza? Então é seguindo essa linha de raciocínio. Deu para entender agora? E aí? Quem não tinha entendido, deu para entender? Pronto, perfeito. E aí eu vou fazer o que a questão pede. Ó. A questão pede frequência relativa. Então, eu vou fazer a relação, né, entre a frequência absoluta e a frequência total, que foram 50 marcações, são 50 alunos. Né? Então, por exemplo, a frequência absoluta da alternativa A é 12, foram marcadas 12 vezes sobre 50, né? 50 marcações. Isso vai dar 24%. Né? Multiplica por 2 em cima e embaixo. Letra B, aí olha para a absoluta, né? 14, 14 por 50. Então, a relativa aqui, ó, 28%. A letra C foi marcada 10 vezes sobre 50, né? Multiplica por 2 em cima e abaixo, 20%. A letra D, 5, né? Sobre 50, isso representa 10%. E a letra E, 9 sobre 50, isso representa 18%, né? Beleza? Deixa eu ver se eu errei alguma conta. Não, tudo ok. Então agora sim eu cheguei em frequência relativa, né? Se a gente somar os percentuais aqui, tem que dar 100%, né? Tem que dar 100%. Então, a alternativa mais marcada, ó, foi a letra B, né? 28%. Foi a letra B, ó, foram 14 marcações. E a menos marcada, a letra D, né? Foi 5 marcações, isso representa 10%. Então, 28% e 10%. Beleza? Então, questão interessante. Questão eu tinha elaborado de outra forma no início, mas acabei puxando mais para essa parte de frequência acumulada relativa, porque eu achei mais interessante. Até para a gente revisar mesmo, uma parte que a gente às vezes esquece de estatística. Beleza? Tranquilo até aqui? Isaac, o comando ele quer a razão da maior Não. percentual. O comando ele quer a frequência relativa da Sim, alternativa mais marcada e menos marcada. Então, 28% e 10%. Beleza? beleza. O chato mesmo é só fazer esses cálculos, né? É. 12 dividido para 50. Isso aqui, como eu falei, como eu quero transformar em percentual, em porcentagem, eu sempre tenho que pensar em transformar
denominador em 100, né? Então, eu multiplico por 2. Como é sempre 50 aqui embaixo, eu vou multiplicar por 2 sempre. Entendeu? Então, por exemplo, 12 para 50, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, vai dar 24 para 100. 14 para 50, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, vai dar 28 por 100, né? Que aí, no caso, por cento. Entendeu? Por aí vai. Entendi, sim. Pronto, perfeito. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Questão 6 e 7, né? Questões também interessantes. Uma tem um passo a passo mais demorado, a outra é mais rápido. Questão 6 diz o seguinte: uma diretora decidiu reestruturar sua empresa de modo que a proporção entre funcionários do gênero feminino e masculino, nessa ordem, seja de 6 para 7. Beleza. Isso é a ideia, né? Como é que quer que seja agora. Mas atualmente, hoje, a empresa possui 230 funcionários, né? E a proporção de funcionários do gênero feminino e masculino nessa ordem é de 9 para 14. Beleza. E aí, mantendo todos os atuais funcionários e almejando alcançar a meta estabelecida, essa empresa deve contratar o número de funcionários igual a. Então, essa questão aqui, ó, só muda o contexto, mas parece muito com a questão distinta, né? Porque eu quero uma nova proporção, né? Eu quero uma nova proporção. Já tenho uma proporção atual, mas eu quero que seja agora de 6 para 7. Hoje, atualmente, é como? Eu sei que, ó, eu chamei de F, número de pessoas do gênero feminino, e M, número de pessoas do gênero masculino. A questão me diz que hoje, né, a razão, né, entre gênero feminino e masculino nessa ordem é 9 para 4. Então, vou colocar aqui, ó, feminino sobre masculino é 9 para 14, né? E eu sei ainda que a empresa possui 230 funcionários, então feminino mais masculino, 230, beleza? Pronto, eu tenho duas equações, né? Novamente, é uma questão de proporção, mas eu tenho um pouco de equações elementares. A gente precisa interpretar e aplicar. Né? Tem duas formas de resolver, né? Primeiro, vou comentar isso daqui, que seria modo 2, vamos dizer assim. Você pode isolar a variável, por exemplo, o feminino. Esse cara está dividindo aqui, ele passa para lá multiplicando. Então, seria 9 sobre 14 vezes m, né? Beleza. E aí você isolou a variável, você substitui aqui, ó. Quem seria o f, né? Mas tem um outro modo, que seria a aplicação das razões e proporções mesmo. Como é que seria? Tem uma propriedade de proporção na qual você somar os dois, né, de um lado e somar os dois do outro, colocar sobre o valor que já estava, dá certo também, tem que ser a mesma proporção. Então, por exemplo, f mais m sobre m tem que ser igual a 9 mais 14 sobre 14. Isso é uma propriedade de proporção. E aqui é muito mais rápida a resolução. Por quê? Porque f mais m eu sei quanto é. Ó. F mais m é quanto? 230, né? Então é 230. Pronto. Eu posso simplificar aqui 23 dá 1 e aqui 23 dá 10, né? Então o número de pessoas do gênero masculino é 140, né? Porque é 14 vezes 10. E logo de feminina 90, né? Tem que ser, a soma tem que dar 230. Né? Se tivesse achado outro valor, já tinha que corrigir aqui, ver se tem algum erro. Porque a soma de homens mais mulheres tem que dar 230, beleza? Esse jeito aqui eu acho mais interessante, mas muitos alunos não lembram dessa propriedade, né? A soma desses dois valores sobre esse tem que ser igual, né? Tem que se manter a soma desses dois valores sobre esse. 9 mais 14 dá o 23 aqui. E F mais M eu coloquei aqui. Vocês entenderam essa parte aqui da questão? E aí? Tranquilo até aqui? Pronto. Então, beleza. Então, eu descobri a quantidade de mulheres e de homens aqui nessa empresa atualmente. No caso, gênero masculino 140, feminino 90. Só que como é que deve ser agora a proporção? Eu quero que feminino sobre masculino seja 6 para 7, né? Então, como é que eu posso resolver? Eu vou resolver da mesma forma como eu fiz na parte de tinta, vamos dizer assim. Eu tenho 90 pessoas do gênero feminino, 140 do gênero masculino. E aí eu vou adicionar funcionários para ter uma proporção de 6 para 7. Né? Proporção de 6 para 7, do jeito que o comando pediu. Quantos que eu tenho que contratar no mínimo de funcionários para ter a proporção que eu quero, né, agora? 6 para 7. Então, beleza. Então, novamente, eu chego naquela relação, né? A igualdade entre duas razões, né? No caso, seria uma proporção. Então, eu posso simplificar aqui por 7 seria 1, aqui por 7 seria 20, né? Então, ficaria 20 vezes 6, né? Fazendo meio pelos extremos. Seria 120 é igual a 90 mais x. Logo, o x é igual a 30, né?
Então eu tenho que contratar 30 funcionários para ter essa proporção nova, né? Que seria 6:7 que o comando tinha dito no início. A diretora decidiu reestruturar, fazendo a relação de gênero feminino e masculino nessa ordem de 6:7. Então seria dessa forma a resolução. Vocês acompanharam? Deu para entender? Questão muito parecida, só muda o contexto, com aquela questão da tinta que a gente tinha colocado inicialmente. Levantou a mão? Quer falar? E aí? Tudo tranquilo até aqui, né? Isaac recapitula ela rapidão. Vamos lá. A questão, ela diz o seguinte: uma diretora decidiu reestruturar sua empresa de modo que a proporção seja feminino para masculino de 6:7. Só que hoje, né, a gente tem 230 funcionários, na qual a proporção entre feminino e masculino é 9:14. Então, primeira coisa, eu vou descobrir quantas pessoas são do gênero feminino, quantas são do gênero masculino, né? E quantas depois eu vou ter que adicionar de mulheres para fazer a nova proporção, né? Que seria 6:7. Então, feminino para masculino atualmente é 6:14. Né? E eu sei também que feminino mais masculino é 230 funcionários. Então, pronto, tenho duas equações, na qual tem várias formas de resolver aqui, né? O modo 1, como eu apresentei, mas também o modo 2. E aí você descobre que o número de gênero masculino é 140 e feminino 90. Entendeu? E aí, como é que deve ser a proporção? Oi. Aqui. Me mostra a forma 2, por Pronto, vamos favor. lá. Então, assim, ó, eu substituo a minha variável que eu isolei. Ó. Eu sei que o número de femininos é 9/14 vezes masculino. Esse cara estava dividindo, eu passei para lá multiplicando. Então, eu vou substituir ó, nessa equação inicial. Então, 9/14 vezes m mais m é igual a 230. Né? Aí pronto, agora tu tem uma equação com uma só variável, entendeu? Só que aqui eu acho um pouco mais chato, porque você teria que fazer um pouco mais de conta, né? Primeiro teria que fazer 14, né? Coloca 14 aqui, faz o MMC e tudo mais. Aí 14 por 14, 1, ficaria 9m. Aí mais aqui, divide por 1, 14, vezes 1, então multiplica 14m, igual a... Aí vai fazendo as contas, entendeu? Então assim, eu acho um pouco mais chato esse modo 2 aqui. O modo 1 é bem mais interessante, entendeu? Entendi. Tá. Pronto. Então, beleza. Posso dar continuidade para a questão 7? Termina só lá a relação. Pronto. Aí, como é que devia ser? Devia ser 6:7, né? Devia ser 6:7. Se eu tenho inicialmente 90 para 140, eu tenho que adicionar a quantidade de funcionários para ficar a nova proporção, né? Seja 6:7. E aí, simplifico aqui por 7 daria 1, por 7 daria 20. Faço meio pelos extremos e eu acho o número de funcionários que eu devo adicionar para ter uma nova proporção. Entendeu? Tá, entendi. Obrigada. Pronto. Posso sim, Marilis, tem problema não. Depois eu vou enviar esse PDF aqui. Então vamos lá, estamos finalizando. A questão 7 diz o seguinte: o dono de um orquidário teve um problema com a praga em suas orquídeas. 60% delas foram afetadas e por conta disso foi aplicado um pesticida. A substância teve eficácia de 80%. E com isso, ele colocou todo o seu estoque de orquídeas saudáveis à venda. Em relação à quantidade total inicial que ele possuía, as orquídeas colocadas à venda representam o valor de. Então, eu vou colocar à venda as orquídeas saudáveis, né? Inicialmente, né, teve um problema e 60% delas tinham sido afetadas. Novamente, eu não sei a quantidade de orquídeas aqui, de flores e tudo mais que eu tenho disponível, mas eu vou supor um valor, né? Vou supor que tem 100 orquídeas, na qual 60% delas foram afetadas, ou seja, 60 foram afetadas. Logo, 40 são normais, né? Vamos dizer assim. E além disso, né, eu vou aplicar um pesticida que teve eficácia de 80%. Então, eu vou aplicar sobre as orquídeas afetadas um pesticida que teve eficácia de 0,8, né? 80%. Então, quantas conseguiram ser recuperadas? Vamos dizer assim, 0,8 de 80, né? Então, seria 48 orquídeas recuperadas. Então, quantas eu tenho agora recuperadas? Eu tenho umas 40 que não tinham sido afetadas inicialmente e 48 recuperadas, né? Então, em total, 88. Em relação a quantas orquídeas inicial? 100, né? Então, 88 por 100 é a mesma coisa de 88%, né? Em percentual. Então já é a resposta. Né? Em relação à quantidade total inicial que ele possuía, eu considerei que era 100. As orquídeas colocadas à venda representam o valor de. Então as que foram colocadas à venda tem que ser aquelas saudáveis. Né? Se tinha 100 inicialmente, 60% tinham sido afetadas. Né? No caso, 60%. E as normais, logo sobra 40%. Né? E aí eu coloquei
um inseticida, né? Na qual recuperou 80% das afetadas, né? Então foram 48 recuperadas. No total eu tenho saudáveis 48 e as 40 iniciais, 88%. Beleza? Essa aqui era uma das formas de resolver, né? Supondo o valor. Tranquilo até aqui? Questão 7, de porcentagem também novamente. Um estilo diferente e tudo mais. Pronto. Então vamos seguindo. Estamos finalizando, pessoal. Vamos lá. Questão 8 e 9 são bem interessantes. A questão 8, eu criei ela assim em cima de outra questão que eu tinha visto, questão bem interessante, de média ponderada, né? A gente já sabe, média, aritmética, mediana e moda, a gente já revisou muito isso, mas média ponderada é interessante que a gente revise. Primeira coisa, como é que calcula a média ponderada? Vou multiplicar os valores pelos pesos, respectivamente, e dividir pela soma dos pesos, né? A gente tem que tomar cuidado a isso. Então, vamos lá. Veja a tabela a seguir, em que estão distribuídas as notas de André, um candidato ao curso de medicina na universidade, nas provas de matemática, linguagem e redação. Então, aí, eu tirei 900 de matemática, vamos supor, linguagem 600 e redação tirei 1000. Então, o cara destruiu a prova. Só que, claro, né, considere que cada prova possui um peso diferente, sendo eles iguais 1, 2 e 3. E aí, cuidado, né? Não necessariamente nessa ordem. Né? Não necessariamente nessa ordem. Atribuindo esses pesos às provas, pode-se obter a maior nota média possível, denotada por M, né, maior, e a menor nota média possível, denotada por Mzinho. Né? O valor da soma entre eles é igual a. Então, como é que a gente resolveria, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que saber como é que calcula a média ponderada, né? Como eu falei, a gente multiplica respectivamente pelos pesos e divide pela soma dos pesos, né? Mas aqui, os pesos que ele colocou aqui, 1, 2 e 3, não necessariamente vai ser nessa ordem. A gente tem que ter alguma ideia aqui para resolver essa questão. Como é que vocês pensariam? E aí? Então, já que não é necessariamente nessa ordem, eu posso fazer a minha ordem? Justamente, tem algumas possibilidades de ordem. E aí eu quero Então, eu, saber... eu, Pronto, vai. eu faria, tipo assim, me baseando pelos pesos de medicina. Tipo, redação eu botaria como menor peso, que é 1. Botaria matemática como peso 3 e linguagem como peso 2. Ó, só que aí cuidado, a gente precisa calcular a maior nota média possível e a menor nota média possível. Então pensa bem comigo, ó. Como é que a gente calcularia a maior nota média possível? A gente colocar os maiores pesos para aqueles resultados que ele teve maior, né? Então, por exemplo, eu colocaria peso 3 para redação, peso 2 para matemática e só peso 1 para linguagens, né? Porque aí ele vai ter a maior média possível, né? Os pesos, como o Thaís colocou aí, ó, o peso maior seria para as maiores notas, né? Para eu ter uma média maior possível. E para ter uma menor média possível, eu vou colocar maiores pesos para as menores notas. Então aí sim eu vou conseguir uma média menor possível, vamos dizer assim. Então são duas possibilidades. Para ter a maior, eu coloco maiores pesos para as maiores notas. E para ter uma menor média ponderada, eu coloco os maiores pesos, mas para as menores notas, né? Ele vai ser prejudicado, vamos dizer assim. Beleza? Esse é o raciocínio. Entendeu isso? Consegue aplicar na parte das contas. Isso, Vitória, perfeito. Então, a média maior possível seria os maiores pesos, né? Respectivamente para as maiores notas. Então, peso 3 para a redação, que foi 1000, peso 2 para a matemática, foi 900, e só peso 1 para a linguagem, né? Divide pela soma dos pesos, né? 1 mais 2 mais 3. E aí você acha que a maior média possível é 900. E para a média mínima possível, né? No caso, você coloca o menor peso para a maior nota, né? E o maior peso para a menor nota, né? Então perceba, aí sim a gente consegue calcular a menor média ponderada possível. Entendeu? São duas ocasiões no caso. Seria 767 aproximado. E aí ele pede a soma, né, entre esses dois valores. O que eu queria repassar para vocês era o raciocínio da questão. Primeiramente, a questão que envolve média ponderada. Os alunos esquecem como é que calcula. E também esse raciocínio, né, de como calcular a média ponderada máxima e mínima. Interessante o modelo da questão. Deu para entender mais ou menos? Então, quando a gente, por exemplo, eu quero passar para medicina, eu tenho que tirar, teoricamente, as maiores notas nos maiores pesos, né? Eu não posso nadar contra a maré. Eu não posso, eu vou tirar 1000 em humanas, vamos supor que é peso 2 na UFP, e vou tirar 400 em linguagens. Aí é loucura, né? A gente inverteu a pontuação. Eu quero ser a maior pontuação possível nos maiores pesos. Aí isso vai me favorecer ainda mais, entendeu? Então, por isso que muitas vezes
Ah, eu acertei 150, o outro, acertei 155. Aí o cara pensa que o outro foi melhor já. Mas aí depende, né? Depende das notas dele, depende dos pesos. Pode ser que ele tenha uma média ponderada muito maior que a do outro. Beleza? Então, questão 8, bem interessante mesmo. Então, vamos lá, finalizando. Questão 9, ela envolve porcentagem, regra de 3, né? E também é muito boa ela. Pedro possui um automóvel flex que funciona com álcool ou gasolina em qualquer proporção. Esse automóvel apresenta um consumo médio de 1 litro a cada 12 quilômetros. Beleza. Em uma determinada instante, o tanque do carro está com 24 litros de combustível, sendo 30% de álcool e o restante de gasolina. Pedro abasteceu o carro completando o tanque de 50 litros com mistura de álcool para gasolina com 20% de álcool. Então, assim, primeiramente, é uma questão que tem muita informação, você tem que tomar muito cuidado. Se não der certo, eu pularia ela, voltaria com ela mais calma, né? No final do simulado e tudo mais, porque é uma questão que apresenta muita informação. Então tem que tomar cuidado. Como é que seria a resolução dela? Ele pede o percentual de álcool no tanque de combustível após o abastecimento. Primeira coisa, a gente tem que saber quanto é que ele gastou, né, em litros ao percorrer 84 quilômetros. Eu sei que 1 litro, né, ele gasta quando percorre 12 quilômetros. Em 84 quilômetros ele vai gastar quantos litros? Então, fazendo aqui a regra de 3 simples, ele vai usar 7 litros, né, para percorrer 84 quilômetros. Beleza. Por que eu calculei isso? Porque ele fala, inicialmente, né, o tanque do carro está com 24 litros de gasolina inicialmente. Né? Então, 24 litros. E aí ele percorreu 7 litros, né? Vamos dizer assim, ele usou 7 litros. Tendo o restante agora 17 litros. Na proporção de quê? Ó? Sendo que 30% era de álcool e o restante de gasolina. Então tá nessa proporção. Então, quantidade de gasolina, quantidade de litro que ele tem disponível é 17 litros. 30% é de álcool, ou seja, 5,1 litros é de álcool, beleza? E aí o restante é de gasolina, mas não me interessa porque eu estou focado aqui em saber o percentual de álcool no tanque após o abastecimento. Então, beleza. Ele fez um abastecimento ó, até 50 litros, ou seja, já tinha 17, né? Depois que ele percorreu aquela quilometragem, ainda sobrou 17. E ele, claro, preencheu. Quanto é que foi o volume preenchido? Se eu vou preencher até 50, eu já tinha 17, né? Restaram 33 litros. Só que com a nova proporção, né, que ele colocou. Ele completou esse tanque com a mistura de álcool para gasolina, na qual 20% era de álcool. Ou seja, os 33 litros adicionados, 20% era de álcool. Ou seja, 6,6 litros de álcool. E aí eu já tinha 5,1 litros de álcool. E aí depois de preencher uma nova proporção, eu tenho 6,6 litros. Então a quantidade total de litros de álcool é 5,1 mais 6,6, né? Que seria 11,7. Em relação ao total, né, que é o que ele pede. Ó. Qual é o percentual de álcool no tanque de combustível após o abastecimento? Então, no total ele tem uns 50 litros, né? Então seriam 11,7 dividido por 50, multiplico por 2 em cima e embaixo para achar o percentual de fato, né? 23,4% seria o percentual de álcool no tanque do combustível. Ó, então perceba, questão que tem muita informação, muito passo a passo, questão que não é fácil. Para mim é uma questão de média, pelo menos média, né? Porque tem muita informação. Então é importante que a gente saiba resolver esse tipo de questão, porque também não é uma questão super difícil da nossa prova. Deu para entender mais ou menos o raciocínio dela? Tem muita informação nela. E aí? E já que eu me embolei depois que tu multiplicou pela porcentagem ali, o 17. Aí dali por diante eu não entendi. Pronto. Então, beleza. Então foi o seguinte, ó, ele tinha 24 litros inicialmente. E aí ele gastou 7 litros, restando 17. E essa proporção de litros, como ele falou inicialmente, era 30% era de álcool. Ou seja, se eu tenho 17 litros, 30% é de álcool. Aplicando os 30%, ou multiplicando por 0,3, eu sei que eu tenho 5,1 litros de álcool. Beleza. E aí eu vou adicionar, né, vou preencher esse tanque até 50, então eu vou adicionar 33 litros. Ó. Já tinha 17, vou adicionar 33 para fechar 50. Beleza. E aí eu sei que é uma nova proporção, na qual esses litros adicionados, que foram 33, 20% foi de álcool, ou seja, eu multiplico por 0,2 e sei que agora que foi adicionado 6,6 litros de álcool. Então já tinha restado 5,1 litros de álcool, eu adicionei 6,6, agora eu tenho de álcool essa soma, né? 5,1 mais 6,6, 11,7. E aí em percentual, ou seja, comparando com o todo, que é 50 litros do tanque, eu tenho 23,4%. Entendeu?
Então, assim, não é questão fácil, não. Deu para entender? Eu ainda tô um pouco confusa ali no 50 menos 17. Pronto, é porque tinham 17 litros, né, restantes após ele percorrer os 84 quilômetros, né? E aí eu vou preencher o tanque, ó. O tanque ele fala que tem 50 litros, ó. Um tanque de 50 litros. Se já tinha 17, para preencher eu preciso adicionar 33 litros, na qual 20% disso é de álcool, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Perfeito. Então vamos lá. Dando continuidade, finalizando aqui com a questão 10. Hoje foi um pouco mais extenso porque eu acabei comentando algumas coisas inicialmente, mas em média uma aula dura assim de 1 hora mais ou menos. Então finalizando aqui com a questão 10, né? A questão fala que Rafaela é fisioterapeuta e dá aulas de pilates, né, em uma academia. Ela elabora planos de desenvolvimento para seus alunos, para uma aluna de 50 anos, de nível intermediário, que faz aulas com duração de 45 minutos, 2 vezes por semana. Alcança-se uma média de 270 calorias gastas por aula. Então, sim, novamente, muita informação, né? O que a gente tem que fazer? Organizar essas informações. Ela faz, uma pessoa, uma aluna aí, faz aulas com duração de 45 minutos, 2 vezes por semana, ou seja, totaliza na semana 90 minutos, né? Se um é 45 minutos, 2 vezes por semana, 90 minutos. E ele consegue gastar, em média, 270 calorias por aula. Então, se foram 2 aulas, ele gasta 540 calorias. Beleza. Para o plano de um aluno, aí, ó, de mesma idade e nível, ou seja, essa idade aqui, esse nível aqui não interfere em nada, né? Fazendo aulas 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, qual será a média de calorias gastas numa semana? Ah, então vamos lá. A primeira aluna, ela fazia aulas com a duração total na semana de 90 minutos, né? Porque cada aula era de 45 minutos, ela fazia 2 aulas, então era 90 minutos. E ela gastava, no total, né, na semana, 540 calorias. Por quê? Porque era 270 uma aula. Se foram 2 vezes na semana, então ela gasta 540 calorias. E aí, quanto que vai gastar um novo aluno fazendo 3 vezes na semana uma aula que dura 50 minutos? Então, 90 minutos. E agora, essa aluna que faz 150 minutos, né? Já que uma aula é 50, 3 aulas, ou seja, 3 vezes na semana seria quanto? 150. Então, já coloco aqui, ó. Vamos fazer várias regras de 3. Então, pronto, seria uma regra de 3 simples, na qual é diretamente proporcional, né? Se eu tenho mais tempo, mais caloria eu vou gastar. Então, posso normalmente fazer aqui meio pelos extremos, né? Então, ficaria 90 vezes x é igual a 150 vezes 540. 540. X é igual a 150. Eu não multiplico logo em cima. Por quê? Porque quando eu passar o 90 que está multiplicando e dividindo, eu posso simplificar. Ó. Posso simplificar 54 por 9, né? Que seria 6. Aí sim, 150 vezes 6, os 900 que é a resposta. Beleza? Então, assim, perceba. Tem algumas alternativas que eu não poderia marcar. Por quê? Se eu vou fazer mais tempo de aula, eu tenho que gastar mais caloria. Então, eu não posso marcar 300, 405, 450. Eu tenho que gastar mais caloria em comparação com quem fez menos tempo. Beleza? Deu para entender? A questão aqui de regras 3 simples só apresenta duas grandezas que a gente tem que relacionar. A relação entre o tempo e a relação entre calorias. Então, assim, pessoal, né? Muita informação nessa aula. Acho que tem uma duração mais ou menos de 1 hora. Muita questão interessante, muita questão boa. De matemática básica, a gente percebe que não é tão fácil assim, por isso que a gente tem que treinar muito, 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 pegar cada tópico aqui que a gente abordou e comentou no início, a gente tem que pegar e fazer muita questão disso. Claro, se já tiver a teoria, né? Se não tiver a teoria, tem que ver videoaula e tudo mais, e aprofundar. Então, beleza? Então, vamos seguindo nesse ritmo, nesse raciocínio, ao longo do mini curso de férias, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar esse material aqui para vocês, né? Com resolução. Pode deixar, vou mandar esses materiais aqui lá no nosso grupo. E vamos seguindo. Amanhã tem mais um encontro, né? De geometria plana espacial. Um assunto muito importante. Geometria plana é o que mais cai na prova, então a lista também amanhã vai estar excelente. Vou finalizar a elaboração e mandar amanhã para vocês já o PDF para vocês acompanharem com mais calma. Beleza? Então espero que tenham gostado. Vamos seguindo. Tentem acompanhar. Depois o Felipe Dantas vai trazer mais assuntos importantes nos 2 últimos encontros. Beleza? Então boa noite aí para vocês, pessoal. E até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Obrigado pela participação.